Dou-te apenas 50 euros. Está bem? Os teus pais vêm de visita, não vêm para uma festa. A frase soou leve, mas caiu no meio da nossa cozinha como uma pequena pedra atirada à superfície calma da água. A ondulação não foi grande, mas espalhou-se em círculos silenciosos que pareciam perfurar. Naquela manhã, Thelma estava a terminar de lavar um molho de grelos quando ouviu a voz do marido vinda da sala de estar. O seu marido chamava-se Américo, o homem que ela escolhera há 4 anos. Depois de um casamento sem grande pompa, mas suficientemente caloroso para a fazer acreditar que tinha encontrado um porto seguro, Thelma não se virou de imediato. As suas mãos ainda separavam cada talo dos grelos, deitando fora as folhas murchas, mas os seus ouvidos não perderam uma única palavra. Estás a ouvir, querida? 50 euros. Não compres coisas esquisitas. O teu pai e a tua mãe estão habituados a comer de forma simples. A voz de Américo soava monótona, sem gritar, sem se exaltar. No entanto, era precisamente essa calma que a tornava mais dolorosa do que um acesso de raiva. Thelma limpou as mãos ao avental e saiu da cozinha. Olhou para Américo. O seu olhar não continha ódio, apenas uma leve dúvida. Estás a falar a sério, Américo? Américo, que segurava o telemóvel, levantou o rosto e franziu o sobrolho. Achas que estou a brincar? Este mês as contas da luz e da água subiram, e também enviamos mais dinheiro para minha mãe na aldeia. Temos de poupar. Thelma assentiu lentamente. Não respondeu de imediato. Desde que se casara, aprendera uma coisa. Por vezes, falar muito não mudava nada, apenas tornava o ambiente mais tenso. No entanto, dentro do seu coração, algo parecia endurecer. Américo suspirou e pousou o telemóvel. Thelma, tens de ser realista. A nossa família não é abastada. Além disso, os teus pais na aldeia já estão habituados a comer de forma simples. Para que tanto trabalho? A expressão tanto trabalho fez Thelma vacilar por um momento. Não porque quisesse servir um banquete luxuoso, mas porque queria que os seus pais se sentissem valorizados. Contudo, não o disse. Apenas perguntou em voz baixa. Então, com 50 euros, o que é que achas que eu devia comprar? Américo encolheu os ombros. Ora, faz as tuas contas. Uns legumes, batatas, talvez uns ovos, é suficiente. O que comemos no dia a dia é o que lhes servimos. Qual é a diferença? Thelma ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão para receber a nota que Américo tinha colocado em cima da mesa. A nota azul parecia leve, mas pesava imenso na sua mão. Está bem, eu compreendo, disse ela, voltando para a cozinha sem discutir, sem suspirar, sem mostrar desapontamento. Apenas os seus passos pareciam um pouco mais lentos. Lá fora, Américo voltou a pegar no telemóvel, como se a conversa de há pouco não tivesse significado nada. Thelma nascera numa pequena aldeia nas margens do Tejo, onde as refeições diárias, por vezes, consistiam apenas numa sopa de legumes e peixe frito, mas eram sempre acompanhadas por gargalhadas. O seu pai, o senhor Jacinto, era um homem calado que passara a vida inteira como agricultor. A sua mãe, a senhora Adelaide, era uma mulher trabalhadora que, para além de trabalhar nos campos, criava algumas galinhas e patos para aumentar o rendimento. A família não era rica, mas nunca lhes faltou amor. Quando Thelma se casou, os pais deram-lhe apenas um conselho. Na casa do teu marido, vive bem. Não andes sempre a comparar, mas não deixes que ninguém te menospreze. Thelma lembrava-se sempre dessa mensagem, mas muitas vezes sentia-se confusa, sem saber se o que fazia era paciência ou se já tinha ultrapassado os limites. Como naquela manhã, levou o cesto das compras para o mercado. O caminho de casa até o mercado não era longo, mas hoje caminhava mais devagar do que o habitual, talvez porque na sua cabeça estava a calcular cada cêntimo dos 50 euros. Parou em frente a uma banca de legumes, perguntando o preço de cada variedade. Grelos, couves, abóbora. Menina, tudo podia transformar-se num prato delicioso. Mas como fazer com que fosse suficiente para 4 pessoas, sem parecer demasiado pobre? A vendedora de legumes a quem costumava comprar viu-a e sorriu. Que estranho, a menina Thelma hoje leva pouca coisa. Thelma retribuiu o sorriso. Sim, senhora Augusta, tenho visitas, mas planeio fazer algo simples. A vendedora olhou para o cesto de Thelma e sussurrou.
Simples, sim, minha querida, mas tem de ser com dignidade. Leve estes grelos, depois faço-lhe um desconto. Thelma agradeceu e escolheu alguns tomates. Continuou o seu caminho até a banca dos ovos e comprou 4. Com o dinheiro que restava, parou numa pequena loja que vendia peixe. Ficou ali por um momento, a olhar para os carapaus bem arrumados. O cheiro característico lembrou-a das refeições na aldeia, onde a mãe muitas vezes fritava peixe para comer com arroz quente e legumes cozidos. Perguntou o preço. O vendedor disse-lhe um valor que não era muito caro. Thelma pensou por um momento e comprou alguns. O total das suas compras deu exatamente 50 euros. Não comprou mais nada. No caminho de volta, Thelma não se sentia triste como talvez se pudesse imaginar. Sentia apenas que tudo se tornara mais claro. Claro sobre como Américo via a vida, e também claro sobre como ela deveria viver a sua vida dali para a frente. O pai e a mãe de Thelma chegaram perto do meio-dia. O senhor Jacinto vestia uma camisa antiga, mas limpa. Trazia uma pequena mala na mão. A senhora Adelaide trazia alguns embrulhos de broa e queijo fresco, enrolados em papel pardo. Assim que entraram em casa, sorriram. Uau, a vossa casa está tão arrumada. Viver na cidade e conseguir manter lá assim tão limpa. Muito bem, Thelma correu para os receber, a sua voz soando mais alegre. Pai, mãe, cansados da viagem? Não. Estamos habituados a andar de autocarro. Umas horas não é nada. Américo saiu do quarto, sorrindo por cortesia. Ah, o senhor Jacinto e a senhora Adelaide acabaram de chegar. Entrem, por favor. Descansem. As suas palavras soaram educadas, mas não muito entusiasmadas. Para ele, a chegada dos sogros não era um grande acontecimento. O senhor Jacinto assentiu, olhou em redor da casa por um momento e sentou-se numa cadeira. Viver aqui deve ser muito caro, não é, meu rapaz? Américo sorriu de lado. Sim, pai. É preciso saber gerir bem o dinheiro. A frase, intencional ou não, causou uma pequena dor em Thelma. Ela mudou rapidamente de assunto. Vá, pai e mãe. Descansem primeiro. A Thelma vai cozinhar na cozinha. A senhora Adelaide levantou-se. Deixa que eu ajudo. Não é preciso, mãe. Sente-se. A Thelma trata de tudo, disse Thelma, virando-se para a cozinha. A pequena cozinha parecia arrumada. Ela pousou o cesto das compras e tirou o conteúdo, um a um. Grelos, tomates, ovos, carapaus. À primeira vista, parecia uma refeição muito simples, mas para Thelma, isso não era um problema. Começou a cozinhar. Os grelos foram novamente escolhidos, lavados. Os tomates cortados em fatias finas, os ovos batidos. O peixe fritou-o lentamente numa pequena frigideira. O aroma do peixe frito começou a espalhar-se, perfumado e não demasiado forte. Aquele cheiro lembrou-a das tardes na aldeia, quando toda a família se reunia. Ela fazia tudo devagar e com cuidado, não para fazer tempo, mas porque estava a derramar algo mais do que apenas o ato de cozinhar. Na sala de estar, a senhora Adelaide perguntou a Américo. O teu trabalho está a correr bem, meu rapaz? Sim, o normal, mãe. Às vezes corre bem, outras vezes é mais calmo, pois é assim mesmo o trabalho por conta própria. Tem de se continuar a lutar. O senhor Jacinto era mais calado, apenas assentia de vez em quando. O seu olhar dirigia-se ocasionalmente para a cozinha, onde a sua filha estava ocupada. Momentos depois perguntou: A Thelma não se sente sobrecarregada aqui, meu rapaz? A pergunta simples fez Américo hesitar por um momento. Respondeu: Bem, como toda a gente, pai. Viver na cidade implica tratar de muitas coisas. O senhor Jacinto não perguntou mais nada. Olhou para as suas próprias mãos e disse lentamente: A minha filha, desde pequena, está habituada a trabalhar arduamente, mas também sabe muito bem como as outras pessoas se sentem. Américo assentiu sem dizer uma palavra. O ambiente ficou um pouco silencioso. Na cozinha, Thelma arrumava os pratos numa travessa. Uma travessa de grelos cozidos, verdes e frescos. Uma tigela de sopa de tomate com ovo, ainda a fumegar. Um prato de carapaus fritos, dourados, e no meio da travessa, colocou algo que, à primeira vista, faria qualquer um sentir-se estranho. Olhou para a refeição por um momento e suspirou suavemente.
Estava pronto. Pai, mãe, Américo, venham comer, chamou ela. A sua voz continuava suave como sempre. No entanto, ninguém sabia que aquele almoço não seria como os almoços anteriores. Thelma trouxe a travessa com a comida. Os seus passos eram lentos, mas firmes. Colocou a travessa no centro da mesa de jantar, arrumou cada tigela e prato e depois sentou-se. À primeira vista, a refeição era tão simples como Américo dissera naquela manhã. Grelos cozidos, sopa de tomate com ovo, carapaus fritos. No entanto, no centro da mesa havia um pequeno prato e sobre ele repousava um envelope amarelo pálido, cuidadosamente dobrado. O envelope não era grosso, mas a sua posição exata no meio da mesa tornava-o o centro das atenções. Américo, que acabara de se sentar, viu-o imediatamente e franziu o sobrolho. O que é isto? Thelma não respondeu de imediato. Serviu primeiro a sopa nas tigelas dos seus pais e só depois disse em voz baixa: come primeiro, Américo. Depois ficas a saber. A resposta indireta de Thelma irritou-o um pouco. Ele não gostava de rodeios. Estás sempre com invenções. Já te disse para cozinhares algo simples. Para que esta encenação toda? Thelma continuava sem olhar para ele. Pegou num pouco de grelos e colocou-os no prato da sua mãe. Sim, Américo, isto é simples. A sua voz era suave, sem contestar, mas também não era tão submissa como de costume. O senhor Jacinto estava sentado, a olhar para a comida e depois para o envelope. Não perguntou nada, apenas permaneceu em silêncio. Enquanto isso, a senhora Adelaide parecia um pouco hesitante. Thelma, o que é isto, minha filha? Thelma virou-se para a mãe e sorriu de lado. Depois de comermos, a Thelma explica. Mãe, a sua maneira de falar fez com que a senhora Adelaide não perguntasse mais nada. Pegou nos talheres, mas os seus olhos ainda se desviavam ocasionalmente para o envelope no meio da mesa. Américo não conseguiu conter-se. Pegou no envelope, virando-o de um lado para o outro. Para que é que pões isto no meio da mesa de jantar? Quem é que come a olhar para um envelope? Thelma olhou para ele. Desta vez, o seu olhar era mais direto. Abre, Américo. Américo ficou em silêncio por um momento e depois rasgou lentamente a borda do envelope. Lá dentro, havia apenas algumas folhas de papel dobradas. Ele abriu-as. Na primeira folha, estava escrita a caligrafia de Thelma, limpa e clara. 50 euros. Orçamento para o dia da chegada do pai e da mãe. Américo terminou de ler e franziu ainda mais o sobrolho. Depois virou para a folha seguinte. A segunda folha era uma lista detalhada de despesas. Grelos, 2,50 euros, tomate e cebola, 3 euros ovos, 4 unidades, 1,50 euros, carapaus, 8 euros arroz, batatas, pão e azeite, estimativa, 35 euros. Total, 50 euros. Cada linha estava escrita com cuidado, sem faltar um cêntimo. Américo olhou para aquilo por um momento e depois riu-se. Um riso que não soava feliz. Fizeste isto para quê? Já te disse para cozinhares com o dinheiro que tinhas. Thelma assentiu. Sim, Américo. Fiz exatamente como disseste. Fez uma pausa e continuou, com a voz ainda calma. Só queria que visses claramente o que se consegue comprar com 50 euros. O ambiente na mesa de jantar ficou tenso. A senhora Adelaide olhou para a filha e depois para o genro, sem saber o que dizer. O senhor Jacinto continuava em silêncio, mas o seu olhar já era diferente, como se estivesse a pensar mais profundamente. Américo pousou o papel na mesa. A sua voz subiu ligeiramente de tom. Sim, já vi. Qual é o problema? Chegou para comer? Não chegou? Thelma olhou diretamente para ele. Sim, Américo, chegou para comer. Mas será que chegou para fazer os meus pais sentirem-se confortáveis? A pergunta não foi feita em voz alta, mas foi suficiente para fazer Américo calar-se. Ele não conseguiu responder. Thelma não o pressionou. Virou-se para os seus pais. Pai, mãe, provem, por favor. Este peixe friteio como na aldeia. A senhora Adelaide pegou num pedaço, mastigou-o lentamente e assentiu. Sim, filha, está no ponto. Há muito tempo que não comia isto. O senhor Jacinto também pegou num pouco de legumes. Depois de comer, disse,
Os legumes cozidos assim já são bons, não precisam de mais nada. Ao ouvir aquilo, Américo pareceu ganhar um novo fôlego. Sorriu de lado. Estás a ver? O pai e a mãe também dizem o mesmo. Simples já é suficiente. Thelma não contestou, apenas continuou a sua refeição, mas o seu olhar já não se desviava como antes. O almoço continuou, mas o ambiente já não era tão confortável como no início. Momentos depois, o senhor Jacinto pousou os talheres e olhou para Américo. Américo, meu rapaz. Sim, pai. Diga, tu trabalhas muito. Eu sei que o custo de vida na cidade é alto. Eu também compreendo isso. Américo assentiu. É verdade, pai. Tudo tem de ser calculado com cuidado. O senhor Jacinto assentiu lentamente e continuou. Mas há momentos em que poupar nem sempre é bom. A frase fez Américo ficar um pouco atônito. O senhor Jacinto não falou muito, apenas disse lentamente: ter pouco ou muito dinheiro não é tão importante como a forma como nos tratamos uns aos outros. Toda a mesa ficou em silêncio. Thelma estava ali sentada, a ouvir cada palavra do seu pai, o seu coração sentindo-se ao mesmo tempo quente e apertado. Américo não respondeu, mas a sua expressão mudara. Não estava habituado a ser repreendido de forma tão direta, especialmente pelo seu sogro. Tentou manter a voz normal. Sim, pai, eu compreendo, mas acho que temos de ser realistas. Não podemos ser esbanjadores por causa do orgulho. Thelma sorriu de lado. Desta vez, um sorriso um pouco amargo, mas ainda assim suave. Achas que eu queria exibir-me por orgulho, Américo? Américo olhou para ela. Não foi isso que eu disse, mas tu colocaste este envelope no meio da mesa. Anotaste cada cêntimo. Não foi para provar alguma coisa? Thelma abanou a cabeça. Não, Américo. Não quero provar nada. Fez uma pausa e continuou com uma voz mais baixa. Só queria que entendesses os meus sentimentos. Américo ficou em silêncio. Thelma baixou o olhar para o seu prato de arroz e disse: o meu pai e a minha mãe não vieram aqui para comer bem ou mal, mas eu queria que eles vissem que a filha deles vive bem e é valorizada. Levantou o rosto e olhou diretamente para Américo. Não como alguém que tem de contar cada cêntimo só para receber os seus próprios pais. A frase não foi dita em voz alta, mas fez o ambiente parecer congelar. A senhora Adelaide sussurrou suavemente: Thelma, chega, filha. Mas Thelma abanou a cabeça lentamente. Não faz mal, mãe. Só quero que o Américo entenda. Américo já não conseguia manter a calma daquela manhã. Pousou os talheres. Suspirou. Então, o que é que tu queres? Queres que te dê mais dinheiro? Ou queres que eu faça todas as tuas vontades? Thelma olhou para ele. O seu olhar não era de raiva, apenas de um certo cansaço. Eu não quero que me deis mais dinheiro. Só quero que não me trates como se eu vivesse à tua custa. A frase caiu de forma leve, mas tão clara. Américo ficou paralisado. Thelma continuou com a voz ainda monótona. Desde que deixei de trabalhar para cuidar da família, tens dito isso muitas vezes. Talvez não fales a sério, mas já ouvi vezes suficientes para saber como me vês. Américo abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Thelma não o pressionou. Apenas continuou, como se estivesse a contar uma história. Eu estar em casa não significa que não faça nada. Trato da comida, da limpeza, giro as despesas. Tudo isso, de facto, não gera dinheiro. Mas sem isso, esta casa também não funcionaria. Sorriu de lado. Mas talvez aches que tudo isso não tem valor. Américo baixou a cabeça, já não a olhando. O ambiente na mesa de jantar tornou-se completamente silencioso. Momentos depois, o senhor Jacinto levantou-se. Já chega de comer. O pai vai lá fora um bocado, disse ele, caminhando para a varanda. A senhora Adelaide levantou-se também e seguiu-o. Dentro de casa, restavam apenas Thelma e Américo, sentados frente a frente, mas a distância entre eles parecia imensa. Américo foi o primeiro a falar. A sua voz, já não tão rígida como antes. Eu não esperava que isto acabasse assim. Thelma olhou para ele com suavidade. Porque nunca tentaste colocar-te no meu lugar. Américo ficou em silêncio. Thelma levantou-se e começou a arrumar os pratos. Pensa nisso, Américo. Não preciso de uma resposta agora. Levou a pilha de pratos para a cozinha, deixando Américo sozinho na mesa de jantar.
Américo olhou para o envelope que ainda estava sobre a mesa e depois para a comida que restava. Pela primeira vez, sentiu que aquele almoço simples não tinha sido nada simples, e o envelope não era o que mais o incomodava, mas sim tudo o que o obrigava a pensar. Depois do almoço daquele dia, a pequena casa de Thelma e Américo foi envolvida por um silêncio estranho. Não um silêncio pesado e sufocante, mas um silêncio que fazia sentir que algo estava pendente, algo que ainda não tinha sido resolvido. Thelma estava na cozinha a lavar a louça. A água corria tranquilamente. As suas mãos moviam-se como de costume, mas os seus pensamentos já não eram tão leves como antes. Não estava zangada, nem queria ampliar o problema. Mas o que acabara de dizer parecia uma porta que se tinha aberto. E uma vez aberta, não podia fingir que nunca tinha acontecido. Na varanda, o senhor Jacinto estava sentado numa cadeira de plástico, segurando uma chávena de chá que Thelma acabara de lhe fazer. Olhava para a ruela estreita em frente à casa, onde as pessoas passavam, cada uma com a sua própria história. A senhora Adelaide sentou-se ao seu lado e perguntou em voz baixa: "Notaste algo de estranho com eles?" O senhor Jacinto não respondeu de imediato. Bebeu um gole de chá e disse lentamente: "A Thelma já guardava isto há muito tempo." A senhora Adelaide suspirou. "Eu também senti isso. Desde que ela se mudou para cá, sempre que lhe telefono, diz sempre que está tudo bem. Mas pela voz dela, eu sabia que estava a esconder alguma coisa." O senhor Jacinto assentiu. "Ela é muito parecida contigo quando eras nova. Guardava tudo para si, com medo de incomodar os outros." A senhora Adelaide sorriu de lado, mas os seus olhos refletiam tristeza. "Mas se continuar a guardar tudo, um dia acaba por explodir." Os dois ficaram ali sentados, sem dizer mais nada. Não culpavam o genro, mas também não podiam ignorar o que acabara de acontecer. Dentro de casa, Américo ainda estava sentado à mesa de jantar. À sua frente estava o envelope que Thelma deixara. Já o tinha lido várias vezes, mas ainda não se sentia tranquilo. Era uma pessoa prática. Desde pequeno, habituara-se a ser independente e sempre muito calculista. O pai morrera quando ele era pequeno, e a mãe criara os 2 filhos sozinha. Por isso, para ele, o dinheiro sempre fora algo a ser considerado com muito cuidado. Não se sentia errado por querer poupar, mas as palavras de Thelma continuavam a ecoar na sua cabeça. "Só quero que não me trates como se eu vivesse à tua custa." Suspirou, pegou no envelope e observou cada traço da caligrafia da sua mulher. Uma caligrafia que já vira quando Thelma escrevera os convites de casamento, quando anotara a lista de coisas para a casa nova. Antes, achava aquela caligrafia bonita. Agora, parecia-lhe um pouco distante. Levantou-se e foi até a cozinha. Thelma ainda estava a lavar a louça. Ao ouvir os passos, soube que era Américo, mas não se virou de imediato. Américo ficou atrás dela por um momento e depois disse: "Deixa que eu ajudo." Thelma parou por um instante. Ele raramente dizia aquela frase. Virou-se e abanou a cabeça. "Não é preciso, Américo. Já estou quase a acabar." Américo não recuou. Pegou num pano limpo e ficou ao lado dela. "Então eu seco a louça." Thelma olhou para ele por alguns segundos e não disse mais nada. Continuou a lavar e Américo a secar. Os dois estavam lado a lado, muito próximos, mas ninguém falava. Momentos depois, Américo disse: "Há pouco, eu não fazia ideia que te sentias assim." Thelma não parou o seu trabalho. "Eu não te culpo por achares que eu vivo à tua custa." Thelma interrompeu-o, a sua voz ainda calma. "Tu nunca o disseste diretamente, mas a tua atitude fazia-me sentir assim." Américo ficou em silêncio. Thelma colocou o último prato no escorredor e virou-se para o olhar. "Tenta pensar nisto. Se estivesses no meu lugar, sentir-te-ias confortável?" Américo não conseguiu responder. Thelma não o pressionou, apenas acrescentou: "Deixa estar. O problema já passou. O pai e a mãe ainda estão aqui. Não vamos estragar o ambiente." Dito isto, saiu da cozinha. Américo ficou sozinho, ainda com o pano na mão. Pela primeira vez, sentiu que não sabia o que dizer a seguir. Naquela tarde, Thelma preparou chá e serviu os bolos caseiros que a sua mãe trouxera. Toda a família se sentou na sala de estar. O ambiente parecia mais leve do que ao almoço. A senhora Adelaide pegou num pedaço de bolo e sorriu.
Fiz isto hoje de manhã. Lá na aldeia já é raro encontrar quem saiba fazer bolos assim. Thelma parecia feliz. Tinha tantas saudades deste bolo, mãe. Quando era pequena fazias-mo muitas vezes. Américo também pegou num pedaço, provou e assentiu. Está muito bom, mãe. A simples frase fez a senhora Adelaide sorrir ainda mais. Se está bom, come à vontade, meu rapaz. O senhor Jacinto olhou para o genro e perguntou: como é o teu horário de trabalho, meu rapaz? Trabalho num escritório, pai, mas muitas vezes faço horas extraordinárias. Às vezes só chego a casa à noite. Sim, seja qual for o trabalho, tens de cuidar da saúde. A conversa mudou para assuntos triviais. Ninguém voltou a mencionar o almoço, mas os seus vestígios ainda se sentiam. Momentos depois, a senhora Adelaide levantou-se. Thelma, a mãe queria ir ver o mercado aqui perto. Dizem que os mercados da cidade são muito diferentes dos da aldeia. Thelma assentiu. Claro, mãe. A Thelma leva-te lá. Américo interveio. Deixem que eu vos levo. Thelma olhou para ele, um pouco surpreendida. Ele raramente tinha iniciativas como esta. Não é preciso, Américo. É perto, podemos ir a pé. Mas Américo abanou a cabeça. Não faz mal, não tenho nada para fazer. Finalmente, os três foram ao mercado. O senhor Jacinto preferiu ficar em casa a descansar. O mercado à tarde não estava muito cheio, mas era bastante animado, com vendedores e compradores, risos e conversas por todo o lado. A senhora Adelaide olhou em redor, os seus olhos a brilhar. Uau, o mercado aqui tem tanta variedade. Thelma sorriu. Sim, mãe. Há de tudo, mas os preços são mais caros. Américo caminhava ao lado delas, sem falar muito, apenas respondendo ocasionalmente quando a sogra perguntava alguma coisa. Depois de um tempo, a senhora Adelaide parou em frente a um talho. A carne é tão fresca. Lá na aldeia agora é raro encontrar assim. Thelma olhou para o preço e pareceu hesitar um pouco. Américo percebeu e perguntou diretamente ao vendedor. Quanto custa o quilo, por favor? O vendedor disse-lhe o preço. Américo não pensou duas vezes. Queria meio quilo, por favor. Thelma virou-se para o olhar. Para que é que vais comprar, Américo? Para o jantar de logo. Thelma sussurrou. Mas ainda temos comida em casa. Américo olhou para ela e disse em voz baixa. Não faz mal. Assim fica mais saboroso. A frase simples deixou Thelma um pouco surpreendida. Naquela manhã, ele ainda contava cada cêntimo, mas agora não disse mais nada. Depois de terminarem as compras, os três continuaram o seu caminho. O ambiente estava mais descontraído, até acompanhado por risos. Naquela noite, Thelma voltou para a cozinha. Mas desta vez, os ingredientes que cozinhava já não estavam limitados a um orçamento de 50 euros. Preparou um estufado de carne. O seu aroma perfumado espalhou-se por toda a casa. Américo ficou à porta da cozinha, a olhar para dentro. Posso ajudar em alguma coisa? Thelma virou-se e sorriu de lado. Se não me atrapalhares o caminho, já é uma grande ajuda. Américo também sorriu. O ambiente entre eles, embora ainda não totalmente normalizado, já não era tão tenso. O jantar foi mais caloroso. Não porque houvesse mais pratos, mas porque o ambiente era diferente. Já não havia nenhum envelope sobre a mesa. No entanto, o que chamou a atenção de Américo foi a forma como Thelma continuava a ser meticulosa. Mesmo depois de ter dito coisas difíceis naquela manhã, olhou para a sua mulher e de repente percebeu que talvez se tivesse habituado tanto à perfeição de tudo o que Thelma fazia, que se esquecera do seu valor. O jantar decorreu de forma agradável, preenchido com risos e histórias. Mas quando todos já estavam a dormir, Américo ainda estava acordado. Lembrou-se de cada palavra que Thelma dissera, de cada olhar dos seus sogros, e pela primeira vez perguntou-se a si mesmo se, durante todo aquele tempo, tinha de facto poupado, mas, sem se dar conta, magoara a pessoa que lhe era mais próxima. A pergunta não teve resposta imediata, mas continuou a pairar na sua mente. E Américo sabia que, se não a enfrentasse, aquele envelope não seria o último a aparecer na vida deles. Naquela noite, o céu estava limpo e sem nuvens, mas o ambiente dentro de casa parecia mais pesado do que o habitual. Não porque houvesse uma discussão, mas porque cada um estava mergulhado nos seus próprios pensamentos.
Thelma estava deitada de costas para Américo. Não estava zangada, nem queria piorar a situação. Mas havia um vazio no seu coração que ainda não fora preenchido. Não era do tipo que se queixava, mas quando falava, significava que já pensava naquilo há muito tempo. Américo estava deitado atrás dela, os olhos bem abertos na escuridão. Não estava habituado a este sentimento. Normalmente, quando havia um problema, ele optava pelo silêncio, deixando-o passar. No entanto, desta vez, o silêncio tornava-o ainda mais desconfortável. Olhou para as costas da sua mulher e sussurrou: Thelma. Thelma não se virou, mas respondeu: Sim, ainda estás zangada? A pergunta simples fez Thelma ficar em silêncio por um momento. Não respondeu de imediato. Momentos depois disse lentamente: Não estou zangada. Américo suspirou de alívio, mas antes que o seu sentimento se tornasse completamente leve, Thelma continuou: Mas estou triste. A frase estou triste, embora dita suavemente, pareceu mais pesada para Américo do que uma reprimenda. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Eu não queria deixar-te triste. Thelma virou-se para ele. Na escuridão, a luz da rua era suficiente para mostrar a expressão do seu marido. Eu sei, disse ela, com sinceridade. Ela entendia que Américo não era uma pessoa má. Ele estava apenas demasiado habituado à sua própria maneira de viver. Tão habituado que não se apercebia de que isso podia magoar os outros. Mas já pensaste que, por vezes, o que consideramos normal é um fardo para os outros? Américo não conseguiu responder. Thelma não esperou por uma resposta. Virou-se e puxou o cobertor. Deixa estar, vamos dormir. Amanhã ainda temos de levar o pai e a mãe a passear. A conversa terminou, mas não os seus pensamentos. Na manhã seguinte, Thelma levantou-se mais cedo, como de costume. Foi para a cozinha, pôs água a ferver, preparou o pequeno almoço. Américo também se levantou mais cedo do que o habitual. Saiu e viu Thelma de pé junto ao fogão. A luz da manhã que entrava tornava a pequena cozinha mais acolhedora. Ele ficou ali por um momento e depois disse: Deixa que eu faça o café. Thelma ficou um pouco surpreendida, mas não disse nada. Américo pegou no café e preparou 2 chávenas. Deu uma a Thelma. Bebe. Thelma aceitou e assentiu lentamente. Sim, os dois ficaram lado a lado, a saborear o café em silêncio. No entanto, o silêncio desta vez já não era tão pesado como na noite anterior. Pouco depois, o senhor Jacinto e a senhora Adelaide levantaram-se. Toda a família tomou um pequeno almoço simples. Depois, Américo disse: Hoje, deixem que eu vos levo a conhecer a cidade. A senhora Adelaide sorriu. Não é preciso, meu rapaz. Nós vamos a pé. Não faz mal, mãe. Eu conheço o caminho. Thelma olhou para Américo. Sentia algo estranho no coração, algo difícil de nomear. Não era uma surpresa extraordinária, mas também não era algo que estivesse habituada a ver. O carro avançava lentamente pelas ruas movimentadas. Américo conduzia, com a senhora Adelaide sentada ao seu lado no lugar do passageiro. Thelma estava no banco de trás, a olhar pela janela. O senhor Jacinto preferiu ir de autocarro para ter uma nova experiência, dizendo que queria ver a cidade como um verdadeiro lisboeta. Enquanto conduzia, Américo disse: Onde é que o pai e a mãe querem ir? Digam. A senhora Adelaide riu. Pode ser para qualquer lado. Viemos cá, afinal, com o objetivo principal de vos ver aos dois. Thelma virou-se. Mãe, depois vamos parar no parque da cidade, sim? É muito fresco lá. Sim, filha. Onde quer que me leves, eu vou. A voz alegre da senhora Adelaide tornou o ambiente mais leve. O parque da cidade, de manhã, estava muito movimentado. Idosos a fazer exercício, jovens a correr, crianças a brincar. Thelma e a sua mãe sentaram-se num banco de jardim. Enquanto Américo foi comprar bebidas, a senhora Adelaide olhou em redor e sussurrou: Isto aqui é tão movimentado, não é, filha? Sim, mãe. Na cidade é sempre assim. Momentos depois virou-se para Thelma. Thelma. Sim, mãe. Sobre o que aconteceu ontem, o que fizeste foi o correto. Thelma ficou um pouco surpreendida. A mãe não te está a defender, mas vi que já estavas a ser paciente há demasiado tempo. Thelma ficou em silêncio. A senhora Adelaide continuou: Mas também tens de entender o teu marido.
Ele foi criado de uma maneira diferente, por isso a forma de pensar dele também é diferente. Thelma assentiu. Sim, mãe, eu entendo. Entender é bom, mas entender não significa ter de aceitar tudo. Tens de falar, mas de uma forma que faça os outros quererem ouvir. Thelma sorriu de lado. Sim, mãe. Estou a aprender. Mãe e filha olharam-se e sorriram. Américo voltou com as bebidas para elas. Bebam, mãe. Oh, obrigada, meu rapaz. Ele sentou-se e olhou para Thelma. Queres ir a outro sítio? Thelma abanou a cabeça. Aqui já é suficiente. Pouco depois, o senhor Jacinto chegou. Sentou-se e suspirou. Os autocarros aqui são tão cheios. Toda a família riu. O ambiente estava mais alegre, mas Américo ainda sentia que algo não estava resolvido no seu coração. À tarde, toda a família voltou para casa. Thelma foi para a cozinha preparar a comida. Américo não foi diretamente para a sala de estar como de costume. Ficou na cozinha, a observar a sua mulher. Deixa que eu ajudo. Thelma virou-se. Mas tu sabes cozinhar, Américo? Américo sorriu. Se não sei, aprendo. Thelma deu-lhe uma faca. Então, por favor, corta este queijo. Américo pegou na faca. De forma desajeitada, tentou cortar. Os cortes não eram uniformes. Uns grandes, outros pequenos. Thelma olhou para ele e riu. Se os cortes forem assim, vai ficar estranho quando fritar, Américo. Deixa estar. Um pouco estranho para ser mais divertido. Os dois riram baixinho. O ambiente na cozinha de repente pareceu mais íntimo, como no início do seu casamento. No entanto, no coração de Américo, ainda havia algo que o impelia. Ele pousou a faca e olhou para Thelma. Thelma, sim, quero perguntar-te uma coisa. Thelma parou o que estava a fazer e virou-se. Pergunta. Américo hesitou por um momento e depois disse. Durante este tempo todo, alguma vez te sentiste menosprezada? A pergunta veio de repente, mas Thelma não se esquivou. Sim, respondeu ela, com franqueza. Américo assentiu, como se já esperasse. E nunca disseste nada porque achavas que não valia a pena, não é? Thelma terminou de falar e acrescentou. Além disso, não queria que te sentisses mal. Ao ouvir aquilo, o coração de Américo afundou-se. Olhou para a sua mulher. Pela primeira vez, viu claramente que Thelma nem sempre era tão forte como ele pensava. Ela apenas escolhia aguentar. Ele suspirou. Peço desculpa. Thelma olhou para ele. Não surpreendida, mas também não respondendo de imediato. Peço desculpa por nunca ter reparado nos teus sentimentos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, saberes isso já é suficiente. Não houve reprimendas, nem um perdão fácil, apenas uma frase na medida certa. No entanto, foi precisamente essa frase que fez Américo sentir que tinha de fazer mais. Olhou para a comida quase pronta e lembrou-se do envelope do dia anterior. Um pequeno envelope que o fizera repensar muitas coisas. E ele sabia que esta história ainda não tinha acabado, porque o que precisava de ser mudado não era a quantia de 50 euros, mas sim a forma como ele via a mulher que estava à sua frente. O almoço daquele dia decorreu num ambiente muito diferente, não porque os pratos fossem mais luxuosos, mas porque cada pessoa à mesa mostrava pequenas mudanças que se sentiam. Thelma continuou a ser a primeira a servir os seus pais, a lembrar a todos para comerem antes que arrefecesse. Américo, sentado à sua frente, já não estava ocupado com o telemóvel. Como de costume, pousou ao seu lado e concentrou-se no almoço. Estes pequenos detalhes tornaram a refeição mais completa. O senhor Jacinto olhou para o genro e perguntou lentamente, «O teu trabalho é muito estressante, meu rapaz?» Américo parou por um momento. Pensou e respondeu, «Às vezes é bastante estressante, sim, pai. Trabalhar na cidade exige que tudo seja rápido.» O senhor Jacinto assentiu, «Sim, em todo lado é igual, mas se houver pressão, é preciso saber como libertá-la. Não te sobrecarregues.» Américo sorriu de lado. «Sim, pai, estou a aprender.» Thelma olhou para ele e também sorriu. Percebeu que Américo começava a falar mais, já não respondendo de forma sucinta como antes. A senhora Adelaide pegou num pedaço de estufado e disse, «A tua comida tem um sabor muito parecido com a de casa, filha.» Américo virou-se para a sua mulher. «Aprendeste com a tua mãe?»
Thelma assentiu. Sim, quando era pequena, foi a mãe que me ensinou. Américo sorriu. Pensava que tinhas aprendido na internet. A piada inesperada fez toda a mesa rir. Thelma também riu, o seu coração um pouco mais leve. Há muito tempo que não se ouvia um riso assim à sua mesa de jantar. Depois do almoço, todos descansaram. O senhor Jacinto deitou-se por um momento no sofá. A senhora Adelaide via televisão. Thelma, depois de arrumar a cozinha, ia sentar-se com a sua mãe, mas Américo chamou-a. Thelma, podes vir aqui um momento? Ela virou-se. Sim, queria falar contigo. Thelma ficou um pouco surpreendida, mas seguiu o marido até a varanda. A pequena varanda dava para uma ruela embaixo. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro do sol quente da tarde. Américo estava ali, as mãos apoiadas na grade, sem olhar diretamente para Thelma. Acho que precisamos de falar mais claramente. Thelma não disse nada, apenas ficou ao seu lado. Eu sei que nestes últimos dias tens tentado conter-te. Thelma sorriu de lado. Eu não sou de ampliar os problemas, mas isso não significa que não me sinta magoada. A frase de Américo fez Thelma virar-se e olhá-lo. Ele ainda não olhava para ela, mas a sua voz soava mais lenta. Tenho pensado muito, não só sobre ontem, mas sobre tudo o que aconteceu até agora. Thelma ficou em silêncio. Sempre pensei que o que fazia era o correto. Poupar, ser calculista, planear o futuro. Mas esqueci-me de uma coisa. Virou-se e olhou diretamente para sua mulher. Esqueci-me de perguntar como te sentias. Thelma olhou para ele. O seu olhar já não se desviava, mas também não era demasiado emocional. Continua. Américo. Américo suspirou. Peço desculpa por te ter deixado sentir tudo isso sozinha. Thelma não respondeu de imediato. Olhou para a ruela embaixo e disse, Sabes, Américo, não preciso de muitos pedidos de desculpa. Américo ficou atônito. Então, do que é que precisas? Thelma virou-se. A sua voz ainda suave. Preciso que mudes a tua forma de pensar, Américo. A minha forma de pensar, sim, disse ela lentamente. Tu pensas sempre que por eu não ganhar dinheiro, o que eu faço não tem valor. Américo ia protestar, mas depois ficou em silêncio. Thelma continuou. Mas tenta pensar nisto. Se eu não fizesse tudo isto, quem o faria? A pergunta simples deixou Américo sem resposta. Tu chegas à casa do trabalho, a comida está pronta, a casa está arrumada. Tudo isso não acontece por si só. Thelma não falava depressa, não pressionava. Estava a explicar algo muito claro. Não preciso que me consideres extraordinária. Só preciso que valorizes o que eu faço. Américo assentiu lentamente. Eu compreendo. Thelma olhou para ele e perguntou. Compreendes mesmo? Américo olhou diretamente nos seus olhos. Desta vez, acho que compreendo mesmo. Os dois ficaram ali sem dizer mais nada, mas a distância entre eles parecia um pouco menor. Naquela tarde, uma vizinha veio visitá-los. Ouvi dizer que os seus pais vieram. Passei só para dar um olá. Thelma pareceu feliz. Sim, senhora Augusta. Entre, por favor. A senhora Adelaide sorriu. Oh, sim. Muito obrigada. Momentos depois, a conversa mudou para o dia a dia. A senhora Augusta virou-se para Américo e sorriu. O senhor Américo tem muita sorte. Américo ficou surpreendido. Sorte por quê? Por ter uma mulher como a Thelma, tão trabalhadora, dedicada e atenciosa. Thelma corou. Oh, senhora Augusta, está a exagerar. A senhora Augusta abanou a cabeça. Não estou a exagerar. Todos os vizinhos aqui sabem. Américo sorriu, mas, no seu íntimo, pensou. A senhora Augusta continuou. Até eu, às vezes, tenho de aprender com a Thelma a gerir as despesas. Thelma disse rapidamente. Eu só faço o que posso, senhora Augusta. Américo olhou para a sua mulher e lembrou-se das vezes em que dissera que Thelma não sabia ganhar dinheiro. Nunca pensara que o que a sua mulher fazia era, na verdade, valorizado por outras pessoas. Naquela noite, depois de a senhora Augusta ir embora, Américo sentou-se na sala de estar. Thelma estava a arrumar os restos da comida, enquanto seus pais já tinham ido para o quarto descansar. Ele chamou Thelma. Sim, queria pedir-te um favor. Thelma saiu e olhou para ele. Pedir um favor?
Américo hesitou um pouco e depois disse: Podes ensinar-me a gerir as finanças? Thelma ficou paralisada. O que é que disseste, Américo? Estou a falar a sério. Américo sorriu de lado. Durante este tempo todo, pensei que era bom nisto, mas agora percebo. Talvez seja apenas bom a poupar, não necessariamente bom a gerir. Thelma olhou para ele, sentindo um pouco de surpresa no coração, mas também alegria. Queres mesmo aprender, Américo? Sim, mas tens de estar disposta a ouvir-me. Está bem? Américo assentiu. Eu vou ouvir. Thelma sorriu. Está bem, começamos amanhã. Os dois olharam-se e sorriram. Não um sorriso largo, mas o suficiente para acalmar tudo o que tinha acontecido. No entanto, no coração de Thelma, ainda havia uma coisa que ela não dissera e sabia que um dia teria de o dizer. Enquanto isso, para Américo pela primeira vez, sentiu que aprender com a sua própria mulher não era algo que diminuísse a sua honra, mas sim uma forma de a compreender melhor e talvez de se compreender a si mesmo. Na manhã seguinte, Thelma não foi diretamente para a cozinha como de costume. Preparou um pequeno caderno e uma caneta sobre a mesa de jantar. Américo saiu do quarto, viu-a e parou. Hoje não cozinhas, querida. Thelma olhou para ele e sorriu de lado. Cozinho sim, mas antes disso quero ensinar-te uma coisa. Américo olhou para o caderno, puxou uma cadeira e sentou-se. Começamos já? Disseste que querias aprender. Sim, eu aprendo. Thelma sentou-se à sua frente e abriu o caderno. Na primeira página, já havia algumas linhas que ela preparara. Este é o caderno de despesas da nossa família. Américo pareceu um pouco surpreendido. Anotas isto desde quando? Há muito tempo. Thelma folheou as páginas. Cada página era um registro de uma semana, anotando detalhadamente as receitas e cada pequena despesa. Vê, Américo. Américo pegou no caderno e leu-o lentamente. Estava habituado a números, mas a forma como ela registrava surpreendeu-o. Não eram apenas somas e subtrações simples. Ela também anotava despesas inesperadas, os dias em que os gastos eram maiores, e até os momentos em que conseguira poupar. Olhou para aquilo durante bastante tempo e depois disse: Eu não sabia que fazias isto. Thelma sorriu de lado. Tu nunca perguntaste. A frase não era uma acusação, mas fez Américo sentir-se um pouco culpado. Então, és tu que geres todo o dinheiro da casa? Não. Eu apenas giro o que tu me dás, disse Thelma, com naturalidade. E, às vezes, não é suficiente. Américo levantou a cabeça. Não é suficiente? Por que é que não disseste nada? Thelma olhou para ele, o seu olhar calmo. Eu já disse, mas tu dizias sempre que tínhamos de poupar. Américo ficou em silêncio. Thelma continuou. Eu não sou contra poupar, mas poupar não significa cortar todas as necessidades. Apontou para uma linha no caderno. Como daquela vez, o preço do gás subiu. Tive de tirar do dinheiro da comida. Nesse dia, acabamos por comer de forma mais simples. Américo olhou e assentiu lentamente. Thelma continuou. Eu não me queixei porque pensei que, enquanto conseguisse gerir, não havia problema. Fechou o caderno e olhou para o marido. Mas naquele dia, pela primeira vez, senti que já não conseguia gerir mais. Américo percebeu que ela estava a falar do almoço com seus pais. Suspirou. Peço desculpa. Thelma abanou a cabeça. Não preciso que digas isso outra vez. Então, do que é que precisas? Thelma pensou por um momento e disse, preciso que faças isto comigo. Américo ficou um pouco surpreendido. Juntos? Sim. Gerir as finanças não é só tarefa minha. É tarefa de nós os dois, como marido e mulher. Américo assentiu. Está bem. A partir de agora, farei isto contigo. Thelma sorriu. Então começamos hoje. Abriu o caderno e deu a caneta a Américo. Tenta tu anotar. Américo pegou na caneta com um pouco de hesitação. Anotar o quê? Anota o dinheiro para a comida de hoje. Quanto? Thelma olhou para ele. Na tua opinião, quanto é que seria justo? Américo pensou por um momento. Talvez 100 euros? Thelma não disse nada, apenas assentiu. Está bem, anota. Américo escreveu o número no caderno. A sua caligrafia não era tão cuidada como a de Thelma, mas era muito clara.
Olhou para aquilo e perguntou: Então hoje temos 100 euros para as compras. Thelma sorriu. Não, significa que hoje temos 100 euros para podermos comer com mais liberdade. A frase fez Américo rir. Qual é a diferença? A diferença é grande, disse Thelma, suavemente. Uma coisa é ser limitado, outra é ter escolha. Américo olhou para ela e assentiu. Eu compreendo. Depois de terminarem as anotações, foram juntos ao mercado. Desta vez, Américo levava o cesto. Thelma caminhava ao seu lado, sem falar muito, apenas dando sugestões ocasionais. Este peixe está fresco, Américo. Ok, leva um. Estes legumes estão baratos hoje, leva mais. Américo comprava sem precisar de regatear tanto como antes. Não porque não se importasse, mas porque estava a aprender a confiar no equilíbrio. A vendedora de peixe viu-os e sorriu. Uau, que estranho! O senhor Américo a vir ao mercado. Américo também sorriu. Sim, senhora. A praticar. É bom. O marido que vem ao mercado, a mulher fica certamente feliz. Thelma, ao seu lado, sorriu de lado sem dizer nada. Quando chegaram à casa, Thelma cozinhou, enquanto Américo ajudava a lavar os legumes e a descascar as cebolas. O senhor Jacinto ficou à porta da cozinha, a olhar para dentro, e sussurrou à sua mulher. Estás a ver? Ele já mudou. A senhora Adelaide assentiu. Sim, mas vamos ver. Os dois sorriram. O almoço daquele dia não teve envelopes, nem tensão, apenas conversas leves e risos. Mas, a meio da refeição, o senhor Jacinto perguntou de repente a Américo: Meu rapaz, sim, pai, na tua opinião, o trabalho da Thelma em casa é pesado? A pergunta direta fez Américo ficar em silêncio por um momento. Olhou para a sua mulher e respondeu: Sim, pai, acho que é pesado. O senhor Jacinto assentiu. Sim, o trabalho doméstico, de facto, não gera dinheiro. Mas isso não significa que não tenha valor. Américo assentiu. Sim, pai. Eu compreendo. Thelma olhou para ele, sem dizer nada, mas o seu olhar suavizou um pouco. À tarde, enquanto todos descansavam, Thelma sentou-se sozinha na cozinha. Abriu novamente o seu caderno, viu a caligrafia de Américo daquela manhã. Não era bonita, mas fazia sentir que algo estava realmente a mudar. Não precisava que Américo fosse perfeito. Só precisava que o seu marido estivesse disposto a ver, a entender e a caminhar com ela. Mas no seu coração ainda havia uma coisa que não dissera. Já pensara em voltar para a aldeia, não por raiva, mas por cansaço. Olhou para a porta, por onde entrava a luz do entardecer. Talvez eu deva dar-lhe mais tempo, sussurrou para si mesma. Enquanto isso, Américo estava sentado na varanda com o senhor Jacinto. Os dois não falavam muito, mas o ambiente já não era tão constrangedor como antes. Momentos depois, Américo disse: Pai, sim, quero perguntar-lhe uma coisa, com sinceridade. O pai alguma vez deixou a mãe triste? O senhor Jacinto riu. Claro que sim. Quem é que nunca o fez? E o que é que o pai fazia? O senhor Jacinto olhou para longe e disse: Corrigia. Só isso. Se sei que errei, corrijo, mas tem de ser uma correção a sério. A frase simples fez Américo pensar durante muito tempo. Assentiu. Sim, pai. Eu compreendo. O senhor Jacinto olhou para ele e acrescentou: Marido e mulher vivem juntos não para ver quem tem razão ou quem erra, mas para ver quem está disposto a entender primeiro. Américo ficou em silêncio. Sabia que já começara a entender uma parte, mas para mudar verdadeiramente, talvez ainda precisasse de tempo e talvez ainda houvesse muitas outras coisas que teria de enfrentar. A tarde passou tranquilamente, mas ao anoitecer, um pequeno incidente foi suficiente para abalar tudo mais uma vez. Depois do jantar, enquanto Thelma lavava a louça, o telemóvel de Américo tocou. Ele olhou para o ecrã, franziu ligeiramente o sobrolho e saiu para atender. Thelma não prestou muita atenção, mas ao passar pela sala de estar, ouviu vagamente a voz do seu marido. Sim, mãe, eu sei, mas agora não posso. Sim, depois penso nisso. A voz de Américo não era alta, mas foi suficiente para Thelma perceber que algo não estava bem. Não parou para escutar. Continuou o seu trabalho. Momentos depois, Américo voltou a entrar.
O seu rosto parecia um pouco tenso. Thelma perguntou: "O que se passa, Américo?" Américo hesitou um pouco e depois disse: "A minha mãe telefonou. Disse que o dinheiro que enviei este mês foi menos do que o habitual." Thelma assentiu. "Sim, não é? Este mês tivemos mais despesas." Américo suspirou. "Mas a minha mãe não entende. Acha que eu estou a reter o dinheiro." Thelma ficou em silêncio. Américo continuou. "Ela até disse: 'Os filhos, quando se casam, mudam sempre.'" A frase fez Thelma ficar atônita. Não estava zangada, mas o sentimento era-lhe familiar. Não era a primeira vez que ouvia palavras do gênero. "E o que é que tu disseste?" "Eu disse que não era assim. E ela acreditou?" Américo sorriu amargamente. "Parece que não." Thelma não disse mais nada. Voltou a lavar a louça. Mas, no seu coração, um pensamento antigo ressurgiu. Antigamente, sempre que havia um problema entre Américo e a sua mãe, quem tinha de ceder era geralmente ela. Ninguém a forçava, mas ela entendia por si mesma. Naquela noite, depois de os pais de Thelma terem ido para o quarto, Américo sentou-se com a sua mulher. "Thelma, sim, acho que temos de enviar mais dinheiro para minha mãe." Thelma não ficou surpreendida. "Quanto é que queres enviar, Américo?" Américo disse um valor mais alto do que o habitual. Thelma não recusou de imediato. Apenas perguntou: "E como fica o nosso custo de vida este mês?" Américo ficou em silêncio. Thelma abriu o seu caderno e apontou para os detalhes já escritos. "Vê, Américo, acabamos de ajustar isto há poucos dias. Se enviarmos esse valor extra, teremos de cortar noutra rubrica." Américo olhou, mas não disse nada. Thelma perguntou novamente: "Onde é que queres cortar, Américo?" Américo suspirou. "Não sei." Thelma assentiu. "Eu também não sei." Os dois ficaram sentados em silêncio. Thelma não queria dificultar-lhe a vida, mas também não podia fingir que não havia um problema. "Américo, sim, eu não te proíbo de seres um bom filho para a tua mãe. Eu sei disso. Mas nós somos marido e mulher. Decisões como esta temos de as pensar juntos." Américo assentiu. "Eu compreendo." Thelma olhou para ele e acrescentou: "E também tens de explicar à tua mãe. Não significa que sempre que falta dinheiro a culpa seja minha." A frase foi dita suavemente, mas de forma muito clara. Américo olhou para ela, um pouco surpreendido. "Achas que a minha mãe pensa assim?" Thelma sorriu de lado. "Nem é preciso pensar para saber." Américo ficou em silêncio. Thelma não continuou. Fechou o seu caderno. "Deixa estar. Pensamos neste problema mais tarde. Não vamos estragar o ambiente enquanto o pai e a mãe ainda estão aqui." Américo assentiu. "Sim, mas, no seu íntimo, uma batalha interior começava a sentir-se mais claramente. De um lado, a sua responsabilidade para com a mãe. Do outro, a sua vida atual com a sua mulher. E pela primeira vez, percebeu que as duas coisas nem sempre podiam caminhar lado a lado. Na manhã seguinte, enquanto Thelma cozinhava, ouviu a voz da senhora Adelaide a chamar. "Thelma, vem cá um bocadinho, filha. A mãe quer falar contigo." "Sim, mãe. Já vou." Thelma desligou o fogão, limpou as mãos e foi para a sala de estar. A senhora Adelaide estava ali sentada, o seu rosto não muito sério, mas também não relaxado. "A mãe quer perguntar-te uma coisa." "Sim, mãe." "Sobre as finanças desta casa, tu e o Américo costumam discutir isso?" Thelma ficou um pouco surpreendida, mas respondeu: "Às vezes, mãe. Às vezes ou raramente." Thelma pensou por um momento. "Antigamente era raro, mãe. Ultimamente tem sido mais frequente." A senhora Adelaide assentiu. "Ainda bem que é assim." Depois continuou com uma voz mais baixa: "A mãe não se quer meter nos vossos assuntos, mas vejo que, se não for falado claramente desde o início, mais tarde torna-se complicado." Thelma sentou-se ao lado da sua mãe. "Sim, mãe, eu sei. Não é por medo de estragar o ambiente que deves guardar tudo. Ser paciente uma ou duas vezes pode ser, mas se for com demasiada frequência, torna-se um hábito." Thelma sorriu de lado. "Sim, mãe. Já comecei a aprender a falar." A senhora Adelaide olhou para sua filha. O seu olhar estava cheio de carinho e preocupação. "Não é preciso falar muito. O importante é falar no momento e da forma certa." Thelma assentiu. "Sim, mãe." Enquanto isso,
Américo estava sentado na varanda com o senhor Jacinto. O senhor Jacinto perguntou: "Ontem, a tua mãe telefonou?" Américo ficou um pouco surpreendido. "Como é que o pai sabe?" O senhor Jacinto sorriu. "Vê, se pela tua cara." Américo também sorriu, mas não conseguiu esconder o seu cansaço. "Sim, pai. A minha mãe está preocupada com o dinheiro." O senhor Jacinto assentiu. Os pais na aldeia são muitas vezes assim, não porque sejam gananciosos, mas porque têm medo de passar necessidades. Américo suspirou. "Eu compreendo, pai, mas às vezes sinto-me em dificuldades." "Dificuldades por quê?" "Porque não sei como equilibrar as coisas." O senhor Jacinto olhou para ele e disse: "Tu não precisas de equilibrar tudo sozinho." Américo ficou surpreendido. "O que é que o pai quer dizer?" "Só precisas de ser claro." Américo ficou em silêncio. O senhor Jacinto continuou: "Claro com a tua mulher, claro com a tua mãe. Não deixes que uma entenda mal a outra." A frase fez Américo pensar. Assentiu. "Sim, pai, eu compreendo." Naquele dia, enquanto toda a família almoçava, o telemóvel de Américo tocou novamente. Ele olhou para o ecrã, levantou-se e saiu para atender. Thelma continuou a comer, mas os seus ouvidos não podiam deixar de estar alerta. Momentos depois, Américo voltou a entrar. O seu rosto não conseguia esconder a tensão. Thelma perguntou: "A tua mãe outra vez?" "Sim." "O que se passa?" Américo sentou-se e sussurrou: "A minha mãe disse que vem cá na próxima semana." A frase fez toda a mesa ficar em silêncio. Thelma não disse nada de imediato. Apenas olhou para o seu marido. "Diz que quer ver como vivemos." Thelma sorriu de lado. Não um sorriso feliz. Américo também não. Américo olhou para ela. "O que é que achas?" Thelma pousou os talheres e olhou para o seu marido. "Acho que temos de nos preparar." "Preparar para quê?" Thelma olhou diretamente para ele. "Preparar para falar com clareza." Américo ficou em silêncio. Thelma continuou: "Não quero que tudo volte a ser como antes." A frase não foi dita em voz alta, mas foi muito firme. Américo olhou para sua mulher e assentiu. "Está bem desta vez. Sou eu que falo." Thelma não perguntou mais nada. Pegou nos seus talheres e continuou a comer. Mas no seu coração, um novo sentimento começava a formar-se, não de preocupação, mas de prontidão. Enquanto isso, para Américo, pela primeira vez, sentiu que não podia mais evitar, porque desta vez, se ele não falasse com clareza, o que apareceria não seria apenas um envelope na mesa de jantar, mas uma distância ainda maior entre os dois. E ele sabia que não queria que isso acontecesse novamente. A notícia da chegada da sogra mudou o ambiente da casa de uma forma estranha. Não uma tensão óbvia, mas como se uma fina camada invisível envolvesse todas as atividades. Thelma continuava a cozinhar, a arrumar a casa e a conversar com os seus pais como de costume. Américo também já não era tão indiferente como antes. Até se mostrava mais participativo, fazendo perguntas. No entanto, ambos sabiam que se aproximava um confronto que não seria fácil. Naquela tarde, enquanto o senhor Jacinto e a senhora Adelaide descansavam, Thelma sentou-se à mesa de jantar a folhear o seu caderno de despesas. Não escrevia nada, apenas revia as páginas anteriores, como se estivesse a analisar algo. Américo saiu do quarto e viu-a. "Estás a verificar o caderno outra vez, querida?" Thelma assentiu. "Sim. Há alguma coisa errada?" Thelma abanou a cabeça. "Não está errado. Só quero ter mais clareza." Américo puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. "Clareza sobre o quê?" Thelma olhou para ele, o seu olhar calmo. "Clareza para que, quando a tua mãe chegar, eu não seja passiva." A frase fez Américo ficar em silêncio por um momento. "Achas que a minha mãe vai fazer muitas perguntas?" Thelma sorriu de lado. "Nem precisa de perguntar. Pela forma como fala, já se sabe." Américo ficou em silêncio. Thelma continuou. "Sabes, Américo, não tenho medo de uma sogra severa." "Então de que é que tens medo?" Ela olhou diretamente para o marido. "Tenho medo que não estejas do meu lado." A frase deixou Américo sem reação imediata. Nunca pensara que a maior preocupação de Thelma fosse ele próprio. Américo ia dizer algo, mas Thelma interrompeu-o suavemente. "Digo isto não para te culpar, Américo. Digo para que entendas." Fechou o caderno. "Desta vez,
Não vou ficar calada. Américo olhou para a sua mulher, o seu olhar tornando-se lentamente mais sério. Eu compreendo. Thelma assentiu. Só isso já é suficiente. Naquela noite, depois de os pais de Thelma terem ido dormir, o casal sentou-se junto. Ninguém começou a conversa, mas ambos sabiam que era o momento de falar. Américo foi quem quebrou o silêncio. Thelma. Sim. Acho que precisamos de alinhar as nossas ideias primeiro. Thelma olhou para ele. O que é que queres dizer, Américo? Américo respirou fundo. Sobre o dinheiro e a forma como vivemos. Thelma assentiu. Sim, não quero que, quando a tua mãe chegar, haja mais mal-entendidos. Thelma olhou para ele e perguntou. O que é que planeias dizer à tua mãe? Américo pensou por um momento e disse. Vou explicar que o dinheiro desta casa é gerido por nós os dois. Não é porque tu sejas esbanjadora. E também vou dizer que estares em casa não significa que vives à minha custa. A frase, desta vez dita pelo próprio Américo, fez Thelma olhar-lo por mais tempo. Não por surpresa, mas porque sentiu sinceridade. Achas que a tua mãe vai querer ouvir? Américo sorriu de lado. Não é garantido, mas tenho de o dizer na mesma. Thelma assentiu. Sim, desde que o digas. Ficaram em silêncio por um momento. Depois, Thelma acrescentou. E eu? Américo olhou para ela. Tu o quê? Eu não vou discutir. Américo ficou surpreendido. Não vais? Thelma sorriu. Não gosto de discutir à frente dos mais velhos. Então, o que é que vais fazer? Thelma olhou para ele, a sua voz ainda suave. Vou falar no momento certo e apenas o necessário. Américo assentiu. Confio em ti. Thelma não disse mais nada, mas no seu coração já tinha um plano bem definido. 2 dias depois, o senhor Jacinto e a senhora Adelaide preparavam-se para voltar para a aldeia. Naquela manhã, Thelma levantou-se mais cedo, cozinhou alguns pratos simples para que os seus pais pudessem comer antes de partirem. A senhora Adelaide olhou para sua filha e disse, aqui tens de tratar de tudo sozinha. Deves estar cansada, não é, filha? Thelma sorriu. Já estou habituada, mãe. O senhor Jacinto, que estava ao seu lado, olhou para Américo. Lembra-te do que o pai te disse outro dia, meu rapaz. Américo assentiu. Sim, pai. Lembro-me. Nem tudo precisa de ser ganho. O importante é saberem cuidar um do outro. Muito bem. Thelma, que ouvia, sentiu o seu coração aquecer. Sabia que o seu pai não falava muito, mas cada frase sua estava cheia de significado. Ao levar os seus pais à estação de autocarros, Thelma segurou a mão da sua mãe. Mãe, boa viagem. Sim, sim, tu também. A senhora Adelaide olhou para a filha e sussurrou. Se acontecer alguma coisa, fala. Não guardes para ti. Thelma assentiu. Sim, mãe. O autocarro começou a andar, deixando Thelma a olhar-lo por um bom tempo. Américo estava ao seu lado, em silêncio. Momentos depois perguntou. Estás bem? Thelma assentiu. Estou bem. Virou-se para o marido. Agora é a nossa vez de nos prepararmos. Américo percebeu o que ela queria dizer. Assentiu. Sim. Naquela tarde, Thelma limpou a casa. Não porque fosse receber visitas, mas para que se sentisse mais confortável. Américo ajudou. Limpou a mesa, varreu o chão, fez trabalhos que raramente fazia antes. Thelma olhou para ele e perguntou. Não te sentes estranho, Américo? Estranho por quê? A fazer este tipo de trabalho? Américo sorriu. No início era estranho, mas agora já me estou a habituar. Thelma sorriu de lado. Se te habituares mesmo, vou ficar muito feliz. Américo olhou para ela. Estou a esforçar-me para me habituar. A frase simples fez o coração de Thelma sentir-se mais leve. Naquela noite, enquanto os dois viam televisão, o telemóvel de Américo tocou novamente. Ele olhou e disse, a minha mãe. Thelma não disse nada. Américo atendeu a chamada. Olá, mãe. Sim. Na próxima semana. Sim, mãe, já sei. Não precisa de trazer nada. Sim. Ouviu por um momento e depois disse, sim, mãe. Venha. Estamos em casa. Depois de terminar, desligou o telemóvel. Thelma perguntou, o que é que a tua mãe disse? Ela vai chegar mais cedo do que o previsto. Thelma assentiu. Ainda bem.
Assim não precisamos de esperar muito. Américo olhou para ela. Não estás preocupada? Thelma sorriu. Preocupada estou. Então por que é que pareces tão calma? Thelma olhou diretamente para o marido. Porque sei que desta vez não estou sozinha. A frase fez Américo ficar em silêncio. Assentiu lentamente. Sim, não estás sozinha. Naquela noite, Thelma deitou-se a pensar por muito tempo. Não tinha medo de enfrentar problemas, mas entendia que cada palavra e ação nos próximos dias poderia influenciar o rumo das suas vidas. Não queria vencer ninguém. Só queria ser compreendida corretamente. Enquanto isso, para Américo, pela primeira vez, sentia-se numa posição diferente. Não como quem toma as decisões, mas como o elo de ligação entre a sua mãe e a sua mulher, entre os velhos hábitos e um novo modo de vida. E sabia que, se desta vez não o fizesse bem, todas as mudanças dos últimos dias não seriam suficientes. Lá fora, o vento soprava suavemente. Dentro de casa, duas pessoas deitavam-se lado a lado, em silêncio. Ambos sabiam que os dias que se aproximavam não seriam fáceis, e era precisamente por isso que este era o momento de estarem verdadeiramente lado a lado. Naquela manhã, o sol ainda não estava muito forte, mas o ambiente dentro de casa já se sentia diferente. Não porque alguém estivesse a falar, mas porque todos sabiam que nesse dia a mãe de Américo chegaria. Thelma levantou-se mais cedo do que o habitual. Não se apressou, fez tudo como sempre. Pôs água a ferver, varreu a casa, preparou o pequeno almoço. No entanto, cada movimento seu parecia mais cuidadoso, como se estivesse a manter um ritmo para se manter estável. Américo também se levantou mais cedo. Saiu e viu a sua mulher ocupada na cozinha e parou por um momento. Acordaste tão cedo, querida. Thelma virou-se e sorriu de lado. Já estou habituada, Américo. Américo aproximou-se, olhou em redor. Deixa que eu ajudo. Thelma não recusou. Deu-lhe um molho de legumes. Arranja isto, por favor. Américo sentou-se e começou a arranjar os legumes. Já não era tão desajeitado como há uns dias, embora ainda não fosse muito hábil. Thelma olhou para ele por um momento e sussurrou. Américo. Sim. Hoje. Lembra-te do que falamos? Sim. Américo assentiu. Lembro-me. Não preciso de falar muito. O importante é falar no momento certo. Sim. Os dois não falaram mais, mas os seus olhares transmitiam a mesma compreensão. Por volta das 9 da manhã, o telemóvel de Américo tocou. A minha mãe já chegou à estação. Vou buscá-la. Levantou-se e olhou para Thelma. Vou lá. Thelma assentiu. Sim, Américo. Ela não foi com ele. Não por estar a evitar, mas porque queria dar a Américo um tempo a sós com a sua mãe primeiro. Cerca de 20 minutos depois, o som de uma mota parou em frente à casa. Thelma saiu. Viu Américo a carregar uma mala. Atrás dele estava uma mulher de 50 e poucos anos. De constituição pequena, mas ágil, com um olhar penetrante. Era a senhora Palmira, a sogra de Thelma. Ela entrou, olhou em redor e disse: A casa está arrumada. Thelma aproximou-se, inclinando-se ligeiramente. Bom dia, sogra. A senhora Palmira assentiu. Sim. A sua voz não era fria, mas também não era calorosa. Américo pousou a mala. Mãe, sente-se. Descanse. Sim. A viagem foi um pouco cansativa. Thelma serviu-lhe imediatamente um copo de água. Beba, por favor, sogra. A senhora Palmira pegou no copo, bebeu um gole e depois olhou para Thelma da cabeça aos pés. Não era um olhar mau, mas o suficiente para fazer a pessoa observada sentir-se avaliada. Continuas em casa, sem trabalhar? A pergunta soou normal, mas implicava outro significado. Thelma não se esquivou. Sim, sogra. Continuo em casa. Não tens intenção de voltar a trabalhar? Thelma sorriu de lado. Estou a pensar nisso. Sogra. A senhora Palmira assentiu. Não perguntando mais nada, mas o seu olhar virou-se agora para Américo. E tu? O trabalho está a correr bem? O normal, mãe. Tens de te esforçar para ganhar dinheiro. Não deixes que vos falte nada. Américo assentiu. Sim, mãe. O ambiente na sala de estar estava um pouco constrangedor. Thelma tomou a iniciativa.
A sogra deve estar cansada da viagem. Deixe-me preparar a comida, sim? A senhora Palmira acenou com a mão. Não te deis a esse trabalho. O que costumam comer serve. A frase lembrou Thelma do que Américo dissera no outro dia. Ela não reagiu, apenas assentiu. Está bem, sogra. Na cozinha, Thelma começou a cozinhar. Américo ficou à porta, a olhar para dentro. Estás bem? Thelma virou-se e sorriu de lado. Estou bem. Precisas que te ajude? Américo, fica lá fora com a tua mãe. Américo não saiu de imediato. Olhou para sua mulher por um momento e depois disse: Se precisares de alguma coisa, diz. Thelma assentiu. Eu sei. Na sala de estar, a senhora Palmira abriu a sua mala e tirou algumas lembranças da aldeia. Trouxe isto para vocês. Comida da aldeia. Nada de especial. Américo olhou. Para que o trabalho, mãe? Não é trabalho nenhum. O que havia em casa, trouxe. Momentos depois perguntou: Onde está a Thelma? Na cozinha, mãe. Ah, ficou em silêncio por um momento e depois disse: Américo. Sim, mãe. O dinheiro que enviaste este mês foi menos, não foi? Américo sabia que esta pergunta viria. Sim, mãe. Este mês tivemos um pouco mais de despesas. A senhora Palmira olhou para ele. Despesas com o quê? Américo respirou fundo. O custo de vida subiu, mãe. Estamos a reorganizar as nossas finanças. A senhora Palmira franziu o sobrolho. Reorganizar como? Américo olhou diretamente para sua mãe. Estamos a gerir as despesas novamente, mãe. Eu e a Thelma discutimos juntos. A frase fez a senhora Palmira ficar um pouco atônita. Queres dizer que antes não discutiam? Américo disse lentamente. Antes, eu é que não era tão bom, mãe. A senhora Palmira olhou para o seu filho. O seu olhar mudou ligeiramente. E agora, quem é que fica com o dinheiro? Ficamos os dois, mãe. Como assim os dois? Américo não se esquivou. Eu dou o dinheiro a Thelma para ela gerir. Mas todas as grandes despesas, discutimos. Uma frase clara e sem rodeios. A senhora Palmira ficou em silêncio por alguns segundos. E sentes-te confortável com isso? Sim, mãe. Sinto-me confortável. A voz de Américo soou mais firme do que antes. Na cozinha, Thelma ouvia vagamente a conversa. Não estava a escutar, mas percebia que Américo estava a dizer o que tinham combinado. Continuou a cozinhar, o seu coração um pouco mais calmo. O almoço foi servido. Os pratos não eram muito especiais, mas estavam completos. Havia peixe frito, uma sopa de legumes, queijo frito e um simples salteado. Thelma pôs os pratos na mesa. Sirva-se, por favor, sogra. A senhora Palmira olhou para a comida e disse: Nada mal. Um comentário que não elogiava nem criticava. Todos se sentaram. Américo não tocou no telemóvel. Serviu a sua mãe. Prova isto, mãe. A senhora Palmira provou e assentiu lentamente. Bom, Thelma não disse nada. Apenas continuou a sua refeição. Momentos depois, a senhora Palmira pousou os talheres e olhou para Thelma. Sabes cozinhar, sim, mas ficar em casa para sempre também não é solução. A frase tornou o ambiente tenso. Américo olhou para sua mãe e disse: Mãe. A senhora Palmira virou-se. O quê? Sobre isso já falamos. A senhora Palmira franziu o sobrolho. Falaram o quê? Américo disse lentamente. A Thelma estar em casa não significa que não faça nada. Ela gere a casa e as finanças muito bem. A senhora Palmira olhou para ele, o seu olhar a aguçar-se. Estás a defender a tua mulher? Américo não se esquivou. Estou a dizer a verdade, mãe. A resposta deixou a senhora Palmira paralisada. Thelma estava ali sentada, sem intervir, mas o seu olhar já era diferente. Já não era a pessoa que apenas se calava. O almoço continuou, mas o ambiente mudara. Já não era constrangedor, mas também não estava totalmente confortável. Depois de comer, Thelma arrumou os pratos e Américo ajudou-a. A senhora Palmira sentou-se lá fora, em silêncio. Momentos depois levantou-se e entrou na cozinha. Thelma virou-se. Sim, sogra. Posso ajudar em alguma coisa? A senhora Palmira olhou para ela e disse: Deixa que eu lavo a louça. Thelma abanou a cabeça. Não é preciso, sogra. Eu posso. A senhora Palmira não disse mais nada. Apenas ficou ali a observar.
Momentos depois disse: "Tens um caderno de despesas?" Thelma ficou um pouco surpreendida. "Tenho, sogra." "Posso ver?" Thelma olhou para Américo. Américo assentiu lentamente. Thelma foi buscar o seu caderno e entregou-o à sua sogra. A senhora Palmira pegou nele, abriu-o e leu página por página. Ninguém falava. O ambiente na cozinha estava tão silencioso que se ouvia claramente o som da água a correr. E nesse silêncio, algo estava lentamente a mudar. Mas em que direção? Ninguém sabia ao certo. Naquela pequena cozinha, o som da água ainda corria. Mas o ambiente estava tão silencioso que cada um podia sentir as batidas do seu próprio coração. A senhora Palmira estava de pé, exatamente atrás de Thelma, com o caderno de despesas na mão. Não o folheava rapidamente. Em vez disso, examinava cada página com muita lentidão e atenção. O seu olhar já não era tão penetrante como quando chegara, mas transformara-se num olhar focado e difícil de decifrar. Thelma continuava a lavar a louça como de costume. Não se virou, nem deu qualquer explicação, não porque fosse indiferente, mas porque sabia que havia coisas que eram mais convincentes quando vistas com os próprios olhos do que ouvidas em histórias. Américo estava ao seu lado a secar a louça. As suas mãos trabalhavam, mas os seus olhos desviavam-se ocasionalmente para sua mãe. Depois de um tempo que pareceu bastante longo, a senhora Palmira fechou o caderno. Thelma. Sim, sogra. Thelma fechou a torneira, limpou as mãos e virou-se para a sua sogra. Anotas isto desde quando? Já há algum tempo. Sogra, há quanto tempo? Thelma pensou por um momento. Desde que deixei de trabalhar. A senhora Palmira assentiu e perguntou novamente. Anotas todos os dias? Quase todos os dias. Sogra. A senhora Palmira olhou para o caderno mais uma vez e disse: Não há nenhum erro de cálculo. Thelma abanou a cabeça. Tento que esteja sempre certo, sogra. O ambiente voltou a ficar silencioso. Américo não interveio. Sabia que não era o momento para se intrometer. Momentos depois, a senhora Palmira perguntou: Então, todos os meses bate sempre certo assim? Thelma respondeu com total honestidade: Há meses em que bate certo, outros não. Sogra, e quando não bate certo, como é que fazes? Thelma não se esquivou. Bem, tenho de tapar de uma rubrica e cortar de outra. A senhora Palmira olhou diretamente para ela. Já chegaste a passar dificuldades? Thelma sorriu de lado. Já, sogra. A resposta fez a senhora Palmira ficar em silêncio por um momento. E quando passavas dificuldades, o que é que fazias? Thelma disse, muito suavemente. Às vezes, reduzia as porções de comida. Outras vezes adiava despesas que não eram urgentes. Ao ouvir aquilo, a mão de Américo que secava a louça parou de se mover. Ele não sabia disso. A senhora Palmira também não falou de imediato. Olhou para o caderno e depois para Thelma. Por que é que não disseste nada? Thelma respondeu com muita calma. Porque pensei que enquanto eu conseguisse resolver sozinha, não era preciso dizer. A frase não continha qualquer acusação, mas tornou o ambiente na cozinha mais pesado. Américo estava ali. Pela primeira vez, sentiu que tinha perdido tantas coisas. A senhora Palmira pousou o caderno na mesa e saiu. Thelma voltou a lavar a louça. Américo estava ao seu lado, sem saber o que dizer. Momentos depois falou. Thelma, por que é que não me contaste isso mais cedo? Thelma não se virou. Eu tentei, Américo. Américo ficou atônito. Mas tu achavas que eu me estava a queixar. A resposta deixou Américo sem argumentos. Thelma continuou. Não te culpo, porque, naquela altura, eu também não sabia como explicar para que entendesses. Américo suspirou. O sentimento no seu coração tornou-se ainda mais pesado. Não disse mais nada. Na sala de estar, a senhora Palmira sentou-se em silêncio, a mão pousada sobre o caderno. Já não o abria. Apenas olhava para um ponto distante. Momentos depois, chamou. Américo. Sim, mãe. Américo saiu e sentou-se à frente da sua mãe. Responde com sinceridade à pergunta da tua mãe. Sim, mãe. O dinheiro desta casa, entregas tudo à tua mulher? Américo não se esquivou. A maior parte, mãe. Que parte? Américo disse o valor com clareza. A senhora Palmira assentiu. E tu, ficas com quanto?
Fico com um pouco para as minhas despesas pessoais, mãe. O resto é a tua mulher que decide tudo? Américo disse lentamente. Decidimos juntos, mãe. A senhora Palmira olhou para ele. Confias muito nela? Uma pergunta direta e sem rodeios. Américo olhou para sua mãe e respondeu. Sim, mãe. Confio. Por quê? Américo não respondeu de imediato. Pensou por um momento e disse, porque vejo o que a Thelma faz. A senhora Palmira ficou em silêncio. Américo continuou. Antigamente eu nunca reparava, mãe. Mas nestes últimos dias tenho visto com clareza. Visto o quê? Vi que ela não é uma pessoa esbanjadora, mas sim alguém que se esforça muito para manter a nossa família estável. A voz de Américo não era alta, mas firme. A senhora Palmira olhou para o seu filho. O seu olhar já não era tão penetrante como antes. Na cozinha, Thelma ouvia-o vagamente. Momentos depois, a senhora Palmira chamou Thelma. Sim, sogra. Thelma saiu e ficou à sua frente. Senta-te. Thelma sentou-se. Os três formaram um pequeno círculo. Ninguém começou. Finalmente, a senhora Palmira falou. Este caderno já o guardas há muito tempo. Sim, sogra. Então, por que é que no outro dia havia um envelope na mesa de jantar? A pergunta fez Américo virar-se também. Thelma não se esquivou. Naquele dia, queria que o Américo visse com mais clareza. Sogra. Ver o quê? Thelma olhou diretamente para ela. Ver o que se pode fazer com 50 euros. O ambiente ficou silencioso. A senhora Palmira não disse nada de imediato. Olhou para Thelma por um bom tempo. Fizeste isso? Não tiveste medo que os teus pais entendessem mal? Thelma abanou a cabeça. Não pensei nisso, sogra. Então, em que é que pensaste? Thelma respondeu com total honestidade. Pensei que, se não se falasse, haveria ainda mais problemas. A resposta fez a senhora Palmira não perguntar mais nada. Momentos depois disse, Tu não és uma mulher fraca. Thelma ficou um pouco surpreendida. Quero dizer, não gostas de discutir, mas também não te resignas. Thelma não soube o que responder. A senhora Palmira continuou. Antigamente, eu pensava que estavas em casa por preguiça de trabalhar. Thelma ficou em silêncio. Mas agora vejo que mesmo em casa não estás parada. Thelma assentiu lentamente. Sim, sogra. O ambiente aliviou um pouco. Américo olhou para sua mãe e para sua mulher. Não disse nada. Mas no seu coração, algo se tornava lentamente mais claro. Já não precisava de estar no meio. Só precisava de estar no lugar certo. A senhora Palmira levantou-se e pegou no caderno. Guarda isto outra vez. Thelma assentiu. Sim, sogra, mas a partir de agora, se houver alguma coisa, falem. Thelma olhou para ela. Sim, sogra. Não deixes que os outros tenham de adivinhar. Thelma percebeu que a frase não era dirigida apenas a ela. Assentiu mais uma vez. Naquela tarde, o ambiente em casa já era diferente. Já não tão tenso como de manhã, já não tão constrangedor como no dia anterior, mas ainda não totalmente relaxado, porque o que acabara de ser discutido era apenas o começo. Pela frente, ainda havia muitas coisas a serem compreendidas mais profundamente. E desta vez, ninguém queria mais ficar em silêncio. A tarde passou num silêncio diferente dos dias anteriores. Não um silêncio constrangedor, mas uma pausa que permitia a cada um pensar com mais clareza. A senhora Palmira já não falava tanto como quando chegara. Sentava-se na sala de estar, olhando ocasionalmente em redor da casa, ou para a cozinha, onde Thelma preparava o jantar. Thelma trabalhava como de costume, mas desta vez já não sentia necessidade de se comportar de forma exagerada. Não tentava cozinhar algo muito especial para impressionar, nem se retraía. Apenas fazia o que costumava fazer, naturalmente. Américo sentou-se ao lado da sua mãe, mas o seu olhar dirigia-se ocasionalmente para a cozinha. Não por preocupação, mas porque estava a aprender a observar, a compreender as coisas que antes ignorava. Momentos depois, a senhora Palmira levantou-se e foi diretamente para a cozinha. Thelma virou-se. Sim, sogra, posso ajudar em alguma coisa? A senhora Palmira não respondeu de imediato. Ficou ali, a observar a forma como Thelma provava a comida, como arrumava tudo. Há muito tempo que cozinhas este prato? Thelma olhou para a panela de sopa e respondeu. Já há algum tempo, sogra. Quando ainda trabalhavas,
Cozinhavas muitas vezes. Raramente, sogra. No máximo, ao fim de semana. A senhora Palmira assentiu. Então, agora és tu que tratas de tudo. Thelma sorriu de lado. Já estou habituada, sogra. A senhora Palmira não disse mais nada. Aproximou-se, pegou numa colher e provou um pouco do caldo da sopa. Thelma ficou um pouco surpreendida, mas permaneceu em silêncio. Depois de provar, a senhora Palmira assentiu muito lentamente. Está no ponto. Apenas 2 palavras, mas o suficiente para aquecer um pouco o coração de Thelma. O jantar daquele dia decorreu num ambiente muito diferente. Não era animado nem demasiado alegre, mas havia um alívio indescritível. Américo, por iniciativa própria, serviu a sua mãe e depois virou-se para servir a sua mulher. Thelma olhou para ele sem dizer uma palavra, apenas assentiu lentamente. A senhora Palmira observou a interação dos dois. O seu olhar já não era tão inquisidor como antes. Momentos depois perguntou: Thelma, sim, sogra, se um dia voltares a trabalhar, quem é que vai tratar da casa? Thelma respondeu com franqueza: Vamos dividir as tarefas, sogra. Como é que vão dividir? Thelma olhou para Américo. O Américo vai ajudar. Américo assentiu. Sim, mãe, eu ajudo. A senhora Palmira levantou ligeiramente uma sobrancelha. Tu consegues? Américo sorriu de lado. Estou a aprender, mãe. A resposta fez a senhora Palmira rir baixinho pela primeira vez desde que chegara. Ainda bem que é assim. Depois do jantar, Thelma arrumou a mesa, e Américo ajudou-a sem que fosse preciso pedir, sem que fosse preciso dividir tarefas. Os dois pareciam já conhecer os seus papéis. A senhora Palmira sentou-se lá fora a observar. Luz. Momentos depois, chamou Américo. Sim, mãe. Américo limpou as mãos e saiu para se sentar ao lado da sua mãe. A tua mãe. A senhora Palmira ficou em silêncio por um momento e depois disse: Antigamente, eu pensava que tu conseguias tratar de tudo. Américo não disse nada, mas agora vejo. Afinal, há coisas que eu não via. Américo assentiu. Eu sei, mãe. A senhora Palmira olhou para o seu filho. Saber é bom, mas depois de saber, é preciso fazer. Sim, mãe, não deixes que a tua mulher tenha de falar várias vezes. Américo olhou para a cozinha, onde Thelma estava. Eu compreendo, mãe. Na cozinha, Thelma ouvia-os vagamente, mas não estava a escutar. Não precisava de ouvir tudo. Bastava saber que as coisas estavam a seguir o rumo certo. Momentos depois, a senhora Palmira levantou-se e entrou na cozinha. Thelma. Sim, sogra. Deixa que eu acabo esta parte. Thelma ficou um pouco surpreendida. Não é preciso, sogra. Eu posso. Eu sei que podes. Mas deixa-me tentar. Thelma olhou para ela e assentiu. Está bem, sogra. As duas ficaram lado a lado a fazer um trabalho simples. Momentos depois, a senhora Palmira disse: Tu não és do tipo que gosta de discutir. Thelma sorriu de lado. Não estou habituada, sogra, mas também não és do tipo que se resigna. Thelma ficou em silêncio. A senhora Palmira continuou. Isso é bom. Thelma olhou para ela, um pouco surpreendida. Uma pessoa que sabe quando deve falar, a sua relação dura mais tempo. A frase fez Thelma sentir que a sua sogra já não havia como antes. Não uma aceitação total, mas uma compreensão mais profunda. Naquela noite, depois de todos terem ido para os seus quartos, Thelma e Américo sentaram-se juntos. Ninguém começou a conversa. Momentos depois, Américo falou. Thelma, sim, hoje o dia foi diferente. Thelma olhou para ele. Diferente como? A minha mãe já não está como no início. Thelma assentiu. Sim. O que é que tu fizeste? Thelma sorriu. Não fiz nada de especial. Então, por que é que a minha mãe mudou? Thelma pensou por um momento e disse: Talvez porque desta vez eu não fiquei calada. Américo olhou para ela. Tu não discutiste, mas também não te esquivaste. Sim. Américo assentiu. Eu já aprendi. Thelma sorriu. Aprendeste depressa, porque não te quero perder. A frase fez Thelma ficar em silêncio por um momento. Não disse nada, mas o seu olhar suavizou. Naquela noite, os dois dormiram mais tranquilamente do que nos dias anteriores. Não porque todos os problemas estivessem resolvidos,
mas porque sabiam que estavam a caminhar na direção certa. Na manhã seguinte, a senhora Palmira levantou-se mais cedo, foi para a cozinha e viu que Thelma já lá estava. Acordaste tão cedo, filha. Já estou habituada. Sogra. A senhora Palmira olhou em redor e disse: hoje quero ir contigo ao mercado. Thelma ficou um pouco surpreendida, mas assentiu. Pode ser, sogra. As duas caminharam juntas para o mercado. O ar da manhã estava fresco, o mercado estava movimentado, mas não barulhento. A senhora Palmira caminhava ao seu lado, sem falar muito, apenas perguntando ocasionalmente: quanto é isto? Aquilo está fresco. Thelma respondia suavemente. Momentos depois, a senhora Palmira disse: durante este tempo todo, vens ao mercado sozinha? Sim, sogra. Nunca te sentes cansada? Thelma sorriu. Cansada sim, mas já estou habituada. A senhora Palmira assentiu sem dizer mais nada. No caminho de volta, disse de repente: Thelma, sim, sogra, sobre o que aconteceu no outro dia, sobre o envelope. Thelma olhou para ela. No início, não gostei da tua atitude. Thelma não ficou surpreendida. Eu sei, sogra, mas agora acho que também foi necessário. Thelma não disse nada. A senhora Palmira continuou: há coisas que só se entendem quando se veem com os próprios olhos. A frase desta vez já não soava a repreensão, mas a um reconhecimento. Thelma assentiu lentamente. Sim, sogra. As duas chegaram a casa. Américo viu-as e perguntou: como foi o mercado, mãe? Animado. A senhora Palmira sorriu de lado. Nada mal. Depois olhou para Thelma. Cozinha. Thelma assentiu. Sim, sogra. Naquela pequena cozinha, 3 pessoas estavam juntas. Ninguém falava muito, mas o ambiente já não era distante. E, pela primeira vez, Thelma sentiu que já não precisava de provar nada. Bastava ser ela mesma para que os outros a entendessem. A manhã começou mais leve do que nos dias anteriores, mas Thelma sentia que algo estava prestes a atingir o seu clímax. Não o fim de um problema, mas uma afirmação completa. Depois de voltarem do mercado, Thelma e a senhora Palmira estavam juntas na cozinha. Américo também estava lá, já não apenas a observar de fora, mas a participar verdadeiramente. 3 pessoas, 3 posições, mas desta vez já não havia distância. Thelma estava a cortar legumes, Américo a lavar peixe e a senhora Palmira sentada a descascar cebolas. Uma cena muito comum, mas que antes era difícil de acontecer. Momentos depois, a senhora Palmira falou: Américo. Sim, mãe. A forma como lavas esse peixe ainda vai cheirar mal depois. Américo levantou a cabeça, um pouco desajeitado. Ainda não estou habituado, mãe. Thelma sorriu de lado. Deixa que eu te ensino. Aproximou-se, pegou na mão do marido e mostrou-lhe a forma correta de limpar o peixe. A senhora Palmira observou a cena em silêncio, mas o seu olhar suavizou um pouco. Momentos depois disse: então já estás disposto a aprender, não é? Américo sorriu. Se não aprender, a mulher ralha comigo. Thelma virou-se. Eu nunca ralho, só lembro. É a mesma coisa, respondeu Américo. Os 3 riram, um riso pequeno, mas suficiente para aquecer toda a cozinha. O almoço daquele dia teve um prato novo: peixe com molho amarelo, feito por Américo com a orientação de Thelma. A comida não estava perfeita. Um pouco salgada, o molho ainda não tinha engrossado, mas todos provaram. A senhora Palmira pegou num pedaço e disse: nada mal. Américo perguntou: a sério, mãe? Sim, para uma primeira vez. Está bom. Thelma olhou para ele a sorrir. Já progrediste, Américo. Américo sorriu, um pouco envergonhado. Ainda tenho muito a aprender. O ambiente à mesa de jantar estava leve e um pouco alegre. No entanto, depois de comer, enquanto todos bebiam chá, a senhora Palmira falou de repente: quero falar de uma coisa. Thelma e Américo olharam para ela ao mesmo tempo. A sua voz não era pesada, mas clara, sobre o dinheiro e a vossa forma de viver. O ambiente ficou um pouco tenso. Thelma não se esquivou. Sentou-se direita, o seu olhar calmo. Américo também não se esquivou. Olhou para sua mãe, à espera. A senhora Palmira pousou a sua chávena de chá. Antigamente,
Eu pensava que a Thelma estava em casa porque não queria trabalhar. E também pensava que as finanças da família deviam ser geridas pelo filho. Américo franziu ligeiramente o sobrolho, mas não a interrompeu. Mas depois de alguns dias aqui, vi que as coisas são diferentes. Olhou para Thelma. Tu não és preguiçosa. Thelma disse suavemente. Sim, sogra. E também não és esbanjadora. Thelma assentiu. Sim, sogra. A senhora Palmira virou-se para Américo. E tu? Sim, mãe. Tu não és indiferente à família, mas a tua forma de te importares não era suficiente. Américo não contestou. Eu sei, mãe. A senhora Palmira continuou. Tu achas que poupar é bom? Mas poupar de uma forma que faz os outros sentirem-se desvalorizados já não é bom. A frase fez Américo baixar a cabeça. Thelma estava ali sentada, em silêncio, mas cada palavra tocava no que ela já sentira. Momentos depois, a senhora Palmira continuou. Digo isto não para culpar ninguém, digo para que ambos entendam. Viver juntos não é só sobre ter comida e roupas suficientes. Olhou para Thelma. É também sobre sentirem-se valorizados. A frase fez Thelma cerrar lentamente os punhos, não por tensão, mas porque finalmente alguém dizia o que ela tivera dificuldade em expressar. Américo levantou a cabeça. Mãe, sim, peço desculpa. A senhora Palmira olhou para ele. Pedes desculpa à tua mãe ou à tua mulher? Américo não se esquivou. A ambas, mãe. Thelma olhou para ele, o seu olhar já não distante. A senhora Palmira assentiu. Saber admitir um erro é bom. Depois virou-se para Thelma. E tu? Sim, sogra. O que fizeste foi o correto. Thelma ficou um pouco surpreendida. Tu não discutiste, mas também não te resignaste. Isso foi o certo. Thelma baixou a cabeça lentamente. Sim, sogra. O ambiente depois disso tornou-se muito aliviado. Já não havia dúvidas, nem distância. Os três sentaram-se ali como se tivessem acabado de passar por algo muito importante. Naquela tarde, a senhora Palmira começou a fazer as malas. Thelma viu-a e perguntou. A sogra vai-se embora mais cedo? Sim, filha. Vou-me embora. Por que não fica mais uns dias? A senhora Palmira sorriu de lado. Ficar este tempo já foi suficiente. Thelma não insistiu. Apenas disse, está bem, sogra. Deixe-me preparar umas coisas para levar. Não te deis a esse trabalho. Não é trabalho nenhum, sogra. É rápido. Thelma foi para a cozinha, preparou alguma comida e embrulhou-a cuidadosamente. Américo estava ao seu lado, a ajudar. Como te sentes? Thelma olhou para ele. Sobre a tua mãe ou sobre nós? Américo sorriu. Sobre ambos. Thelma pensou por um momento e disse, sinto-me bem. A sério? Sim. Thelma olhou para ele. Desta vez, antes de entrar no carro que a levaria, a senhora Palmira parou à porta e olhou para o seu filho e para a sua nora. Thelma. Sim, sogra. Se acontecer alguma coisa, falem. Sim, sogra. Que não seja preciso haver mais envelopes. A frase fez os três rirem. Thelma assentiu. Sim, sogra. A senhora Palmira virou-se para Américo. E tu? Sim, mãe. Aprende a ouvir mais a tua mulher. Américo sorriu. Estou a fazer isso, mãe. Continua até te habituares. O carro partiu. Thelma e Américo ficaram a olhar, até desaparecer ao longe. Ninguém falou. Momentos depois, Américo virou-se. Thelma. Sim. Obrigado. Thelma olhou para ele. Obrigado por quê? Por não teres desistido de mim. Thelma sorriu de lado. Eu também estive quase a desistir. Américo ficou atônito. A sério? Sim. Thelma olhou em frente. Mas pensei que, se desistisse demasiado cedo, nunca teríamos a oportunidade de nos entendermos. Américo assentiu. Ainda bem que não desististe. Thelma sorriu. Ainda bem que estiveste disposto a mudar. Os dois olharam-se. Já não eram precisas muitas palavras, porque sabiam que o mais importante não era quem tinha razão, mas que ambos tinham escolhido ficar e compreender-se mais profundamente. E desta vez, não por obrigação, mas por um desejo sincero de caminharem juntos. Depois do dia da partida da senhora Palmira, a pequena casa de Thelma e Américo voltou ao seu ritmo normal. No entanto, se alguém observasse com atenção, notaria que já nada era como antes. Não houve mudanças drásticas, nem grandes acontecimentos,
Apenas pequenos detalhes que faziam com que quem os vivia sentisse a diferença todos os dias. Na manhã seguinte, Américo levantou-se mais cedo. Não porque tivesse algo urgente para fazer, mas porque acordou naturalmente. Foi para a cozinha e viu Thelma já a preparar o pequeno almoço, como de costume. Ele já não ficava apenas a observar. Deixa que eu ajudo. Thelma virou-se, já não surpreendida. Faz o café, por favor, Américo. Com certeza. Américo fê-lo sem precisar de mais instruções. A sua forma de pegar na chávena, de preparar o café, ainda não era muito hábil, mas já não era tão desajeitada como antes. Os dois ficaram lado a lado, sem falar muito, mas o silêncio já não parecia uma distância. Depois do pequeno almoço, Américo tomou a iniciativa. Hoje saio mais cedo para o trabalho. Thelma assentiu. Sim, Américo. O que queres comer ao almoço? Thelma sorriu. Eu posso preparar, não te preocupes. Eu sei, mas quero perguntar. Thelma olhou para ele e disse, talvez cozinhe algo simples. Américo assentiu. À tarde, chego mais cedo e cozinhamos juntos. Está bem. Se esta frase tivesse sido dita antigamente, talvez fosse apenas por cortesia. Mas, desta vez, Thelma acreditava que o seu marido o faria. Os dias seguintes começaram a entrar num novo ritmo. O dinheiro já não era um tema sensível e difícil de discutir. Já não havia uma pessoa a decidir e outra a calar-se. O caderno de despesas continuava sobre a mesa, mas agora não continha apenas a caligrafia de Thelma. Américo também anotava. Os seus números, por vezes, ainda estavam errados, as suas linhas não eram retas, mas cada vez que escrevia, aprendia algo novo. Um dia, depois de terminar de anotar, virou-se para Thelma. Esta rubrica, achas que precisamos de a ajustar, querida? Thelma olhou e explicou. Esta é uma despesa fixa, Américo. Não dá para reduzir. Se quisermos poupar, podemos reduzir noutra rubrica. Conversas como esta nunca tinham existido antes. Não porque não tivessem problemas, mas porque nunca se tinham sentado juntos para se entenderem verdadeiramente. Numa tarde, enquanto Thelma limpava a casa, Américo chegou mais cedo, como prometera. Entrou, pousou a sua mala e perguntou, estás cansada hoje? Thelma ficou um pouco surpreendida. Por que é que perguntas isso, Américo? Parece que tiveste muito trabalho. Thelma sorriu de lado. Todos os dias são assim, Américo. Américo olhou em redor e disse, mas agora vejo as coisas de uma forma diferente. Diferente como? Diferente porque antes eu nunca reparava. Thelma ficou em silêncio por um momento e depois sorriu. Agora que reparas, já é suficiente. Américo assentiu. Sim, foi para a cozinha e arregaçou as mangas. Hoje à noite, sou eu que faço o estufado. Thelma riu. Tens a certeza, Américo? Não tenho. Mas tenho-te a ti. Thelma olhou para ele, o seu olhar a suavizar. Está bem, serei a tua assistente. O jantar daquele dia não teve nada de especial. Apenas um estufado de carne, legumes cozidos e uma sopa simples. Mas enquanto os dois estavam sentados, Américo disse de repente, Thelma, sim, quero dizer isto mais uma vez. Thelma olhou para ele. Peço desculpa por, no passado, te ter feito sentir desvalorizada. Thelma não respondeu de imediato. Américo continuou. Eu pensava que poupar era o correto, mas esqueci-me de que há coisas que não se podem medir com dinheiro. Thelma olhou para ele. Já não havia distância entre os seus olhares. Não preciso que sejas perfeito, Américo. Eu sei. Só preciso que entendas. Américo assentiu. Estou a aprender. Thelma sorriu de lado. Isso já é suficiente. Uma semana depois, o telemóvel de Américo tocou. Era da senhora Palmira. Ele atendeu. Olá, mãe. Sim. Estamos bem. Sim. Thelma não estava perto, mas ouvia-o vagamente. Momentos depois, Américo passou-lhe o telemóvel. A minha mãe quer falar contigo. Thelma ficou um pouco surpreendida, mas aceitou. Olá, sogra. A voz da senhora Palmira do outro lado já não era tão ríspida como antes. Thelma, nestes últimos dias tenho pensado muito. Thelma ouvia em silêncio. Sobre o que aconteceu no outro dia, a tua mãe também teve a sua culpa. Thelma disse suavemente, não faz mal, sogra. Faz. A tua mãe ainda não te compreendia totalmente.
Thelma não disse nada. Agora, a tua mãe está mais tranquila. A frase fez Thelma ficar um pouco atônita. Tranquila porque sei que sabes como te comportar e o Américo também sabe como se corrigir. Thelma olhou para Américo e disse: sim, sogra. Se acontecer alguma coisa, discutam os dois. Não deixem que um pequeno problema se torne grande. Thelma assentiu, embora a sua sogra não a pudesse ver. Sim, sogra. Eu sei. A chamada terminou. Thelma devolveu o telemóvel a Américo. Ninguém falou, mas ambos entenderam que um obstáculo fora removido. Naquela tarde, Thelma abriu novamente o seu caderno. Voltou à página onde estava escrito 50 euros. Uma pequena página que abrira tantas coisas. Não a rasgou. Dobrou-a e deixou-a ali. Américo viu e perguntou: ainda guardas isso, querida? Thelma assentiu. Sim. Para quê? Thelma sorriu. Para me lembrar. Lembrar do quê? Thelma olhou para ele. Lembrar que há pequenas coisas que, se não forem faladas, podem tornar-se grandes. Américo assentiu. Sim. Olhou para o caderno e disse: foi por causa daquele envelope que eu também entendi. Thelma sorriu de lado. Eu também não esperava que fosse tão eficaz. Os dois riram. Naquela noite, o casal sentou-se na varanda. O vento soprava suavemente, trazendo uma paz que parecia real. Américo disse: Thelma, sim, se voltasses àquele momento, farias algo diferente? Thelma pensou por um momento e abanou a cabeça. Não. Por quê? Porque, se não fosse aquele acontecimento, talvez continuássemos como antes. Américo assentiu. É verdade. Thelma olhou para ele. Mas eu também aprendi uma coisa. O quê? Nem sempre o silêncio consegue manter a paz. Américo sorriu. E eu aprendi que nem sempre gerir o dinheiro é suficiente. Os dois olharam-se. Já não eram precisas muitas palavras, porque já tinham entendido. A vida depois disso continuou. Ainda havia dias atarefados, ainda havia momentos de cansaço, mas já não havia o sentimento de uma pessoa a carregar o fardo e a outra a ser indiferente. Tinham aprendido não apenas a viver juntos, mas a serem verdadeiramente uma equipa.